Olá a todos, meu nome é Heitor Carvalho e sejam muito bem-vindos de volta à Central de Xadrez para análise da sexta rodada do Campeonato Mundial de Xadrez de 2016, partida que foi jogada no dia 18 de novembro de 2016, em que o Sergei Karyakin estava com as peças brancas e o Magnus Carlsen estava com as peças negras. Depois das 5 primeiras rodadas, nós tivemos 5 empates, então cada jogador está com 2,5 pontos nessa disputa. E nessa sexta rodada, o Karyakin começou com E4, Carlsen respondeu com E5, e aqui nós tivemos uma repetição da partida número 4 desse match até o lance número 9. Então, se você quiser entender um pouco mais a ideia por trás desses lances até o lance número 9, eu recomendo que você dê uma olhada na partida número 4 da análise que eu estou fazendo desse Mundial de 2016. E aqui, depois do lance número 9 das brancas, D3, na partida número 4 nós tivemos o lance D6. Só que aqui o Carlsen inovou um pouco nesse match e jogou o lance D5, que é um lance um pouco mais ativo. Só que a gente percebe que depois de peão toma D5, cavalo toma D5, as brancas ganham um peão capturando o peão de E5 com o cavalo. Agora as brancas têm o peão de D3 aqui de vantagem. E qual que é a ideia das negras para entregar esse peão? Pois bem, as negras querem utilizar esse tempo que elas entregaram para as brancas, né, que as brancas perderam capturando esse peão, para trocar o seu cavalo pelo bispo branco, dessa forma ficar com o par de bispos. A ideia das negras é que o par de bispos nessa situação vale um peão de desvantagem. A gente vai ver se as negras têm razão. As negras seguem o seu plano, cavalo em D4, cavalo em C3, propondo a troca de cavalos. As negras não aceitam a troca, jogam cavalo em B4, aumentando a pressão aqui em cima do ponto C2. A gente vai ver que esse ponto vai exercer um papel muito importante pelo resto da partida. Bispo em F4, desenvolvendo o bispo. E aqui as negras terminam seu plano começado com a entrega do peão de E5. Cavalo toma B3, trocando o bispo pelo cavalo. E depois do peão de A capturar em B3, a gente percebe que as negras têm um par de bispos com uma dama. Logo assim que o cavalo de C3 sair daqui, a dama está entrando em D5 com ameaça muito forte de um checkmate na casa G2. Então, as brancas vão ter que tomar cuidado com a pressão em cima dessa diagonal aqui. Além da pressão que a gente já comentou em cima do ponto C2. Então, mantenham isso em mente, essas pequenas ameaças que as negras estão tendo em troca do peão de vantagem das brancas. É uma concessão que as negras fizeram para tentar um forte ataque. Então, entregar o peão de E5 foi um ato corajoso e bastante interessante do Carlsen. As negras seguem com C5, cavalo em E4, e aqui as brancas tentam ter um pouco mais de vantagem, além de seu peão de vantagem, né? Centralizando os seus cavalos. Cavalo na casa E5, cavalo na casa E4. Esses cavalos estão muito bem posicionados aqui. E para jogar contra isso, as negras vão tentar expulsar esses cavalos aqui do centro. F6, expulsando o cavalo de E5. Cavalo recua para F3. Seguido de F5 negro, expulsando o último cavalo branco aqui do centro. E esse cavalo tem algumas alternativas para jogar. Algumas não tão boas e algumas interessantes. A primeira alternativa seria cavalo em G3. Parece um lance natural, né? O cavalo está numa posição relativamente confortável, ele tem alguma ação aqui no centro. O problema é que as negras têm um pequeno golpe tático aqui. Bispo toma F3, aquele bispo que estava incomodando aqui nessa diagonal. Pois bem, o incômodo dele chega definitivamente. Bispo toma F3. Caso a dama recapture o bispo, bem, a dama estava protegendo o peão aqui de C2, não estava? Esse peão agora cai.
cavalo toma C2, aquela pressão que a gente tinha falado mais cedo, dando um ataque duplo nas duas torres. Uma dessas torres provavelmente vai cair logo logo. Então a dama não pode capturar esse bispo. Qual que seria a alternativa das brancas? Peão de G toma F3. E aqui a gente percebe que o roque branco fica bastante debilitado. Por causa disso, cavalo em G3, apesar de à primeira vista parecer um lance interessante, não é a melhor opção. Uma outra alternativa poderia ser o cavalo de E, que está sendo atacado, em D2. Bem, também parece um lance sem muitos problemas, só que quando a gente começa a analisar um pouco mais profundamente, a gente percebe que esse cavalo de repente está ficando preso aqui na casa D2. E4 e C4 estão defendidos por peões adversários, e as casas B3 e F3 estão ocupadas por peças brancas. Então, cavalo em D2 não está nem um pouco bem posicionado. Então, cavalo em D2 também não me parece ser uma boa alternativa. O que resta? Cavalo de E em G5, que tem uma ideia bastante interessante. Além de manter a pressão aqui no centro, o cavalo está ameaçando ir para a casa E6, dando um duplo na dama e na torre. Vai que as brancas dão conta de ganhar uma qualidade aqui com essa manobra, né? As negras respondem com bispo toma G5. E parece que não é um lance muito lógico, porque aqui as negras estão entregando o par de bispos. Elas tinham mais cedo entregado um peão para ter o par de bispos. Elas entregam esse par de bispos. Só que as brancas mantêm a pressão que elas estavam ameaçando no lance anterior. Cavalo ainda ameaça ir para E6, porque o cavalo de F3 tomou aqui em G5 e ameaça seguir com o plano do outro cavalo. Cavalo em E6 com ataque duplo. Essa foi a continuação utilizado na partida. Bem, por que o Carlsen então entregou o par de bispos para aparentemente não eliminar o plano branco, né, a ameaça branca? Bem, o Carlsen cutuca esse cavalo, estimula esse cavalo a seguir com seu plano de jogar em E6, cheque, e agora as negras têm um pequeno golpe tático. Dama em D5. Vocês lembram que alguns lances atrás esse cavalo estava na casa F3? Pois bem, caso as negras não tivessem trocado o bispo pelo cavalo aqui em G5, esse cavalo ainda estaria em F3 e as negras não teriam esse golpe tático aqui, juntando bispo e dama na mesma diagonal, bispo apoiando um checkmate da dama aqui na casa G2. Bem, agora elas podem fazer isso, porque o cavalo não está mais na casa F3. As brancas têm que se defender desse ataque. Jogam o lance F3. E agora as negras têm o tempo necessário para fugir com sua torre da casa F8. Então, nem a dama, nem a torre caíram nessa brincadeira, né? Mas aí você pensa um pouco, olha essa posição e fala, peraí. As brancas continuam com uma ameaça forte aqui. Agora eu estava com um ataque duplo na dama e na torre, né? Na casa D8, na casa F8. Mas e se eu jogar o lance cavalo em C7? Agora eu estou com um ataque triplo na torre em A8, na torre em E8 e na dama em D5. Não é possível que as negras vão dar conta de se defender disso. Bem, é possível sim. O Carlsen calculou direitinho toda essa continuação. A gente vai ver que é uma continuação bastante longa, com vários lances, só que é uma continuação puramente tática, com alguns lances forçados. Então, se você quiser aperfeiçoar o seu jogo tático, eu recomendo uma série aqui do canal de Fundamentos de Tática, que desenvolve justamente essa qualidade que o Carlsen utilizou nessa posição. As negras começam sua manobra com o lance dama em D4, dando cheque, atacando o bispo na casa F4 e tirando a dama do ataque do cavalo na casa C7, certo? Cheque é preciso respeitar. As brancas jogam rei em H1.
elas não jogam rei em H2, porque a dama poderia capturar o bispo, dando cheque no rei, ganhando um tempo para tirar uma dessas torres do ataque do cavalo, né? Por isso, as brancas jogam rei em H1. As negras continuam com torre, toma E1, cheque, tirando a segunda torre do ataque do cavalo. As brancas retomam a torre aqui em E1, só que no processo elas deixam o peão aqui em C2 desprotegido. A gente viu algo parecido um pouco mais cedo, né? Esse cavalo aqui em B4 está exercendo uma ação muito forte em cima do peão em C2. Pois bem, as negras continuam com dama toma F4. As negras conseguiram um bispo de vantagem agora. As brancas têm um peão, as negras têm um bispo. As brancas continuam com cavalo toma A8. De repente, são as brancas que têm uma torre por um bispo de vantagem, além do peão aqui em E6. Poxa, parece que as brancas conseguiram sair tranquilas da posição, né? Não exatamente. Cavalo toma C2, recupera aquele peão de vantagem que as brancas tinham, com ataque duplo na torre e na dama. Bem, parece que uma dessas peças vai cair. As brancas tentam se manter com essa vantagem da qualidade na posição, jogando dama em E8, cheque no rei, dando tempo para essa torre aqui em A8 fugir, né? Bem, vamos ver. Rei em H7 e aqui as brancas tentam fugir com sua torre, torre em D1. Bem, situação tranquila, né? Bispo pela torre, é uma qualidade interessante para as brancas, só que a posição das brancas não está nem um pouco favorável. A gente percebe que as peças negras estão entrando fortemente aqui na posição das brancas. Esse bispo está exercendo uma pressão muito forte em cima dessa diagonal, enquanto as peças brancas estão muito mal coordenadas. Cavalo lá no canto, dama não tem nenhum alvo, a torre também não está batendo em nada. Pois bem, as negras se aproveitam dessa situação desfavorável das peças brancas para fazer um golpe final. Bispo toma F3, se peão toma bispo, dama retoma em F3, dando cheque e a torre caindo. Quer dizer, a posição branca aqui está desmoronando, né? Pois bem, então torre em D1. Aqui, torre em D1 não parece ser muito interessante. Se eu jogar torre em F1, bem, eu tiro a torre aqui do ataque do cavalo e protejo o peão aqui de F3, que está sendo a fraqueza da posição, né? O problema é o seguinte, você lembra o cavalo aqui em A8? Bem, eu jogo dama em D6, tiro as casas de fuga desse cavalo. No próximo lance eu vou jogar dama em C6 e o cavalo aqui de A8 vai cair inevitavelmente. Logo, a possibilidade aqui das brancas jogarem cavalo em C7, dando esse ataque triplo, de repente não parece mais tão interessante. Por causa disso, as brancas continuaram com o lance torre em E5, atacando a dama. A dama recua para casa D6. As brancas jogaram C3, cutucando esse cavalo que está incomodando bastante a posição das brancas. E aqui, o que aconteceria depois do lance cavalo toma D3? Bem, parece que as negras retomaram aquele peão de desvantagem que elas tinham, né? O problema é o seguinte, tirando esse peão da casa D3, as negras põem as duas damas uma de cara para a outra praticamente, com o agravante que a torre branca está sendo a dama branca está sendo apoiada pela torre em A1, enquanto a dama negra não está sendo apoiada por ninguém. Então a situação da dama negra parece um tanto quanto constrangedora, né? Ela está perigando cair a qualquer momento, dependendo da situação. Aqui as brancas têm facilidade de jogar torre toma C5. As negras não podem capturar com a dama porque a torre está sendo defendida pelo cavalo.
As negras também não podem capturar com o cavalo, porque a dama negra vai cair. O que resta para as negras? Capturar o cavalo na casa E6. Só que depois de dama toma cavalo em D3, toda aquela pressão que as negras tinham um pouco mais cedo na partida, de repente sumiu. Então as negras não ficaram muito confortáveis com essa situação. Elas viram que não teria muito futuro nessa linha e por isso tentaram uma pequena manobra tática para ver se conseguiam alguma coisa nessa partida ainda. Nessa situação, torre toma E6, capturando o cavalo de E6, torre toma torre, dama toma torre. Nesse momento, as brancas têm um peão de vantagem contra o cavalo negro, né? Só que esse cavalo cai agora. Eu só acho interessante isso ter acontecido na partida. Não que isso seja muito relevante para a posição, só que eu acho sempre interessante quando eu vejo 3 peões na mesma coluna na partida. Só queria fazer esse comentário. Depois de peão toma C4, peão toma C4. E aqui a vantagem de um peão das brancas desapareceu. Ambos os lados estão igualados em material. Qual que é a vantagem das brancas? Peão passado. Só que esse peão ainda está muito distante de promover. Não vai ser muito fácil das brancas promoverem esse peão. Desvantagem das brancas, esses peões dobrados aqui. Eles não parecem ter tanto futuro. Eles são mais débeis do que essa estrutura de peões das negras. Porque aqui nós pelo menos temos um peão na coluna A para poder apoiar. Desculpa, mudar a cor aqui. Poder apoiar os peões na coluna B. Certo? Torre em C1 das brancas. Torre em C8, propondo a troca de torres. E aqui parece que ambos os lados estão começando a concordar em empatar essa partida. Porque todas as peças estão sendo trocadas. Dama toma C8. Dama em E1. Dama em D7. E aqui, rei em H2. O objetivo desse lance é um lance calmo, não atrapalha nem um pouco a posição das brancas, só que evita possíveis ameaças com um cheque nessa diagonal, ou então um cheque aqui nessa última fila para as negras. Então, rei em H2 está numa casa muito bem protegida. É apenas essa a ideia das brancas. A5 das negras, apoiando aqui o peão de B4, que está sendo atacado pela dama branca. Dama em E3 das brancas. A gente percebe que nessa posição, dama está defendendo o peão de B5, está defendendo o peão de G7, está defendendo o bispo em B7, está defendendo o peão na casa F5. O peão de A5 está defendendo o peão de B4 e o peão de G7 está defendendo o peão de H6. Está tudo sendo defendido na posição das negras. O único ponto que não está sendo defendido é o peão aqui em A5. E atrás desse peão que as brancas vão, dama em A3. Bispo em D5, atacando o peão de B3. Dama em B5. Bispo toma peão, dama toma peão. Dama toma peão, dama toma peão. A gente percebe que ambos os lados estão trocando todas as peças. E aqui, depois do lance bispo em E6 das negras, ambos os lados concordaram com um empate. Por quê? A ideia das negras aqui é no próximo lance jogar dama em D7 e toda a posição negra aqui vai estar defendida. Não vai ter como as brancas entrarem nessa posição. E as brancas também não têm nenhuma debilidade que as negras possam tentar atacar com facilidade. Ambos os jogadores concordaram que essa posição não tinha futuro. E aqui, depois de 32 lances, nós tivemos o nosso 6º empate do Mundial de Xadrez de 2016. Um empate mais curto até agora, apenas 32 lances, apenas 1h30 de partida. E nós chegamos agora na partida 7,
ainda com a disputa empatada. Nós já passamos na metade dessa disputa com nenhum jogador conseguindo tomar a liderança dessa disputa. Pois bem, partida 6 nós tivemos Karyakin com as peças brancas, Carlsen com as peças negras. Até agora nós sempre tivemos alternância de cores. Um jogador jogava com as peças brancas, na partida seguinte ele jogava com as peças negras. Porém, agora na 7ª partida, a gente vai ter uma repetição de cores. O Karyakin vai repetir as cores brancas que ele jogou na 6ª, ele também vai jogar de brancas na 7ª partida. E a partir daí a gente vai voltar a ter alternância de cores até o final da disputa de 12 partidas que a gente vai ter nesse Mundial. Então, a próxima partida vai ser jogada no dia 20 de novembro de 2016, Karyakin com as peças brancas, Carlsen com as peças negras. Passamos da metade da disputa desse Mundial. Eu vejo vocês na disputa da 7ª rodada. Eu espero que vocês tenham gostado, então não deixe de clicar em gostei nesse vídeo. E eu vejo vocês na rodada 7. Tchau!